E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito constitucional, Flávio de Leão Bastos Pereira, sobre esse assunto. Flávio, obrigado pela participação aqui conosco para analisar esse caso. Eu quero começar justamente falando da Carmen Lúcia, que deu alguns indícios que poderia até mudar de voto em alguns momentos durante a fala do ministro Gilmar Mendes, que ele citava principalmente a questão de grampear o telefone dos advogados do ex-presidente Lula. Ela disse, que era gravíssimo. Pelo que deu para acompanhar dessa sessão, é possível que se caminhe mesmo para nulidade do processo inteiro envolvendo o presidente Lula e a decisão do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro? Uma boa noite, Flávio. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores. Eu vejo uma razoável, para não dizer uma grande probabilidade de anulação dos atos. E a ministra Carmen Lúcia, em sua posição, dá um indicativo disso. Esse habeas corpus começa a ser julgado pela segunda turma em novembro de 2018, ela já havia votado, hoje ela não repetiu o seu voto, ela não reiterou o seu voto e pediu vista, sinal, em grande indicativo, de que ela vai deverá alterar a sua posição diante de novas provas que surgiram e que demonstram claramente um comprometimento da lisura das provas do próprio Estado de Direito. Sem dúvida nenhuma, Gustavo. Flávio, para nós que somos leigos, eu aqui apresentando o pessoal em casa, essa está sendo uma decisão pela segunda turma. É possível que haja algum requerimento para recorrer e a decisão ir para o plenário, ou seja, com todos os ministros, ou não? Essa será uma decisão definitiva? Gustavo, há uma prática que nós notamos nos últimos anos, nesse sentido de mandar ao pleno alguns casos, mas não há previsão regimental nem legal para isso. Habeas corpus, ele é de competência, o seu julgamento, de cada uma das duas turmas. Aliás, isso está lá no artigo 9º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E hoje, o ministro Gilmar Mendes, no seu voto, deixa isso, de certa maneira, bem fincado, ou seja, de que a competência é da segunda turma, e não há previsão, e se ocorrer, porque hoje a gente também não pode contar com a possibilidade mais legal, regimental, é possível que ocorra, mas eu não vejo previsão para isso. Imagino que a segunda turma deverá julgar, teremos o voto do ministro Nunes, que pediu hoje a vista, e de fato é comum que ministros novos na corte precisem de mais tempo para se familiarizar. Teremos o voto provavelmente favorável à suspeição da ministra Carmen Lúcia e acrescento, Fachin pediu que julgassem prejudicado esse julgamento porque ele julgou incompetente a competência da terceira vara de Curitiba, mas ele não aprecia a questão das provas. O que se está julgando neste habeas corpus, o 164, é exatamente também a lisura das provas. Então, creio que deverá haver o julgamento e não há previsão regimental para ir ao pleno. Doutor Flávio, pelo que o senhor mencionou, a lisura das provas, definindo então a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o processo que o ministro Fachin já tinha mandado para Brasília não poderá contar com aquilo que foi produzido pelos procuradores de Curitiba e também o que foi analisado pelo ex-juiz Sérgio Moro, ou seja, volta literalmente para a estaca zero? Volta literalmente para a estaca zero. Se as provas forem consideradas ilícitas, e aí vamos aguardar o julgamento da segunda turma, elas não poderão ser reaproveitadas. Esta é a diferença para a decisão do ministro Fachin de ontem, porque ele julga incompetente a 13ª Vara de Curitiba, mas não toca na questão das provas. E se prevalecer esta posição, os novos julgadores, que deverão ser da 10ª e 12ª Vara do Distrito Federal, poderiam aproveitar essas provas. O que me parece não será o caso, porque se todo o procedimento, todo feito
é considerado suspeito, com os juízes, como disse o ministro Gilmar Mendes, Moro teria pulado o balcão, entre aspas, né? Eu coloco isso aqui. Isso gera o vício de todas as provas produzidas. Doutor Flávio, com isso, a gente pode imaginar, alguns juristas também já comentaram, que a possibilidade de prescrever os crimes que eram analisados lá pela vara de Curitiba, envolvendo o ex-presidente Lula, é muito grande? Há uma probabilidade, neste momento, eu não tenho como comentar cada prazo, mas sim, existe uma grande probabilidade de prescrição. E outra questão, doutor Flávio, a gente estava analisando obviamente os ministros estavam analisando os casos envolvendo o ex-presidente Lula. Isso pode refletir em toda a Operação Lava Jato, em outras decisões tomadas pelo então juiz Sérgio Moro? Esta decisão, que a segunda turma deverá concluir em breve, é uma decisão que constitui um precedente que poderá ser usado, sim, em outros casos. Porque uma vez que há eu estou falando aqui em tese, claro, uma alegada promiscuidade entre Poder Judiciário e acusadores, que envolvam também outros casos, que tenham atuado em outros casos, certamente esta decisão poderá ter um resultado, como chamamos, né, popularmente, em efeito dominó. Doutor Flávio, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando essa sessão de hoje e os desdobramentos para os próximos dias. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Vou falar de economia, afinal o dólar está operando acima